3, 2, 1. Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retemax, e realmente é muito importante estarmos aqui conversando com vocês, empresários, vocês, nossos ouvintes, que realmente querem a transformação e se desenvolverem, não apenas como pessoas, mas também na área de negócios, né? Hoje falaremos bastante sobre os desafios de gestão que estamos vivendo tanto no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em qualquer lugar que a gente esteja conversando. E realmente eu venho aqui apresentar, meu nome é Arthur Maximiliano, sou aqui um dos sócios da Retemax e realmente essa pessoa que veio trazer as pessoas importantes para conversar aqui com a gente e realmente compartilhar esse conhecimento. E sobre conhecimento, sabe quem realmente entende de conhecimento aqui no Brasil? Realmente é o Sebrae. E realmente vem trazer uma pessoa para ser esse porta-luz aqui para a gente poder conversar. Tito, uma pessoa que eu conheci dos meios empresariais, e realmente os caminhos vieram a se entrelaçar. Quero agradecer a sua presença, Tito, a gente vir conversar aqui entre a gente e você realmente se apresentar aqui para as pessoas e a gente já começar esse bate-papo importante. Vamos lá. Vamos lá, então. Para mim que é uma enorme honra estar aqui com você e, enfim, todo esse trabalho que a RTMax está fazendo aí. Eu acho que é fundamental divulgar e inspirar as pessoas. O Brasil tem, pela sua natureza, uma vocação muito grande para o empreendedorismo. A gente tem uma taxa de empreendedorismo muito grande, então isso mostra claramente, e o Sebrae trabalha nessa praia, né, que há inúmeras oportunidades. Ok, acho que vocês mesmos são um exemplo aqui, não é, de empreender. Cara, o Tito é um jovem experiente hoje, não é? Quase sexagenário. Brevemente, assim, eu cheguei ao Brasil com 15 anos, ia fazer 16, pá, portanto, bem jovem. E ao longo dessa minha trajetória, portanto, que vai completar já este ano por 44 anos de Brasil, continuo a falar bem fleumaticamente português, não é? Uns dizem que é charme, outros dizem que até hoje não consegui aprender o brasileiro, mas foi um jovem que tinha como, na altura, objetivo, nesses idos anos 80 do século passado, um sonho, ser piloto aviador. Meu pai era piloto e eu tinha esse objetivo. Mas a vida nos dá esses caminhos que vão se entrelaçando e a gente vai mudando de perspectiva e tomando novos rumos. Aconteceu com meu pai faleceu no acidente de aviação, eu ainda voei durante algum tempo na Amazônia, eu me brevetei, tirei o piloto comercial, né? E a vida foi depois surgindo outras oportunidades, inclusive uma sul mato-grossense, que foi o motivo de eu vir para o Mato Grosso Sul nos idos anos já 90 do século passado. Cara, eu tinha um grande sonho, era fazer o curso de Ciências Econômicas. E ao chegar aqui na nossa querida Campo Grande, eu posso falar isso, que eu já amo esta cidade, quer dizer, eu tenho um filho que nasceu aqui, é minha... Eu digo que sou brasileiro, Você está sou mais tempo no Brasil Brasil do que... do que no mundo quase. Eu digo que eu sou português de nascimento, mas brasileiro de coração, ok? E Vamos na polêmica, Tito. Portugal ou Brasil? Já vamos... rapaz, isso é uma divisão interna. Eu, quando estou lá, às vezes quero estar aqui, quando estou aqui, às vezes quero estar lá, cara. É muito difícil, o coração fica, mas assim, são dois países fantásticos, cada um com a sua vertente, cada um com as suas oportunidades, e prova disso é que hoje tem muitos brasileiros lá e também tem alguns portugueses empreendendo por aqui, não é? Então, assim, isso mostra claramente essas oportunidades. E Campo Grande é engraçado, sabe, Tito? Porque eu tenho uma amiga muito próxima que ela Hum. tá realmente empreendendo aqui e ela é da Rússia. É o mundo que a gente vive. É porque, assim, se você andar esses 40 anos para trás, e quando me perguntar, mas para quê? O que é que vai fazer? Não, eu vou fazer férias ao Brasil. E a vida depois foi dispondo de um jeito que eu acabei ficando por aqui. Ok? E sinto muito orgulho dessa minha trajetória. Eu tive muito aprendizado, dei algumas cabeçadas, não é? Mas Um assim, pouquinho, né? a gente aprende com os erros. Às vezes o cara não quer errar, mas o erro às vezes é importante para você ter uma perspectiva diferente daquilo que estava fazendo que te levou ao erro. Que aí você fica muito mais sábio
para numa próxima oportunidade ou tendo algum, opa, cuidado, lá atrás já não voltar a insistir. Então, assim, para mim, o Brasil, e depois nessa trajetória, chegar a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul, me formar em ciências econômicas, tocar um negócio junto com minha esposa, que era a Dolce Mundo, né, uma chocolataria. Então, foi tudo um crescimento e aprendizado muito importante em diversas áreas, né? Porque a vida me ensinou, primeiro, o principal ativo que qualquer organização tem são pessoas. Ninguém faz nada sem pessoas. Não existe, né, Tito? E a liderança top-down, essa cada vez está mais em decadência. Se você não engaja essas pessoas que tem na sua própria organização, você não Tem que ser bottom-up também, né? você não consegue realmente obter os resultados que é possível alcançar. Eu acho que muitas vezes as organizações não alcançam determinados resultados, por mais que façam o planejamento, por mais que façam a medição, porque quem não mede não sabe o que está fazendo, né? Ou para onde está indo, né? Que está se direcionando. Para onde está direcionando. Mas isso é fundamental. Então, assim, foi uma sequência de aprendizados que a gente teve, inclusive ter um negócio próprio, não é? Eu já tinha tocado com 16 anos, 17 anos, um bar em Manaus. Era um bar tradicional, da velha guarda lá. Mas que você tem a visão tão empreendedora, né, Tito? Assim, eu vejo que, olha só que legal, né? Então, querendo ou não, o que acontece num bar, né? Porque, pô, eu sou músico também, né? Você vê que tem que, assim, lidar ali com as circunstâncias, né? Te gerou isso também? Arthur, é que assim, como nos negócios, na vida, a gente tem que tomar decisões. E o bar é uma coisa muito dinâmica, né? Desde aquele funcionário que não vem até aquela coisa que está dando problema e que você tem que resolver aquele problema imediato, ou até eventualmente uma questão, olha, deu um boom de gente, deu um problema aqui de suprimento, tem que sair correndo, vai tocando aí que eu já vou. Então, assim, a vida me ensinou sempre assim, ó, chegou, tenta, naquilo que você teve de aprendizado ao longo da vida, o que é que eu posso já tomar a decisão para ir dar no encaminhamento. Esse negócio de você postergar para depois é muito ruim, porque muitas vezes você perde o timing de fazer a coisa e torna muito mais difícil depois a decisão lá na frente. Então o bar é bom porque é dinâmico, não tem um dia igual ao outro. Cada dia é um dia, cada dia tem uma perspectiva. É lógico, era um bar como era um público tradicional, desembargador, empresário, entendeu? Mas também tinha o pessoal mais simples e a gente tratava todo mundo. A vida sempre me ensinou que não é para a pessoa ter um título a mais, um título a menos, a gente tem que respeitar a hierarquia. Mas são seres humanos, então a gente trabalhava lá, tinha um sanduíche de pernil, sabe? Fazia algumas coisas que eram diferenciadas que cativavam. E o termo era o bar Balalaica, lá em Manaus. Imagina, o balalaika é um instrumento musical russo. E hoje se tornou uma vodka. E hoje se tornou uma vodka, né? Então, assim... Tem com bar, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Então, foi um aprendizado. Eu já tinha trabalhado mais jovem, com 12 anos. Eu queria uma TV, e os meus pais, portanto, eu tenho outra faceta, que eu tinha, dos 5 aos 10 anos, eu morei em Moçambique. Meu Deus. No continente africano. E aí, quando a gente voltou para Portugal, o meu pai acaba vindo para o Brasil em março de 76, a minha mãe fica lá, eu e a minha irmã. E aí eu disse, não, mãe, eu quero uma TV. E a minha mãe disse, olha, eu não tenho como comprar a TV, senão eu vou trabalhar. Aí falamos com o meu avô, o pai do meu pai, ele tinha uma marinha de sal, né? Então precisava normalmente subcontratava gente sempre no período da extração. Eu fui lá trabalhar durante as férias, 3 meses no verão, para ganhar o dinheiro para comprar a TV. Então a vida foi um conjunto de aprendizados. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente até ri, mas naqueles momentos, houve momentos que não foram tão agradáveis quanto isso para rir. Eram momentos, enfim, em Portugal também. Nós estamos falando dos anos 80 do século passado, não era a economia que é hoje, uma economia muito mais aberta, uma economia que vive para o turismo, onde tem oportunidades maiores, não é? Então, assim, e tudo isso, vir para o Brasil com essa tenridade e vivenciar, quer na gestão do bar, quer depois no facto de eu ter um sonho e dizer assim, mas é o sonho, vou fazer isso.
E eu me brevetar, portanto, tirar esses pilotos. Até ao fim eu recordar o meu sonho de Portugal, que era assim, não, quando for para a universidade eu quero fazer ciências económicas, eu quero ser economista. Aí eu venho para a Federal em Mato Grosso do Sul, né? Venho para aqui no 92, eu presto o vestibular e passa. Eu me formo em ciências económicas. Entendeste? E, putz, mais um sonho conquistado. Então, primeiro, é muito importante, seja você como ser humano, seja um empreendedor, o cara sonhar. A gente sempre diz no Sebrae que a gente dá ordem aos sonhos que as pessoas têm, ou pelo menos tenta dar ordem aos sonhos que as pessoas têm. Tenta pôr, olha, ela quer um sonho de montar um negócio. Mas, olha, para montar esse negócio, você precisa disso, precisa de mais isso, precisa de planejar, precisa ter um capital de giro, não é? Precisa, muitas vezes, fazer um investimento, aí tem que buscar o financiamento, tem que ser um sacrifício. Teu sacrifício. Então, assim, a vida, o meu dia a dia, as minhas conquistas, elas foram acontecendo na medida que as coisas vão. E eu sempre digo, e falo isso muito para o meu filho agora, e também para alguns jovens, quando a gente às vezes está levando um ou outro em casa, que é natural, hoje os jovens estão sempre na rua e os pais vão dividindo as tarefas, né? Olha, que eu levo, você busca e tal. Eu digo, gente, a gente ao longo da vida vai chegando a bifurcações, às vezes até mais, e a gente tem que tomar um rumo e nem olhar para trás. Aquela outra que ficou para trás, olha, podia ter sido, mas eu escolhi essa, vamos em frente. Então, assim, a vida me ensinou isso, eu aprendi a viver nisso, então, quer dizer, já morei em 3 continentes, não é? Europa, África, Nossa, América. Tive, enfim, esse infortúnio de perder o pai precocemente, o que de certa maneira também me fez amadurecer, porque eu acabei tendo responsabilidades com. Minha mãe me emancipou, não é? Com 17 anos, para que eu pudesse, inclusive, financiar um imóvel. Quer dizer, eu morava na altura em Belém, no Pará. Nossa, ainda foi lá para lá. Eu venho para o Brasil e vou para Manaus, onde meu pai está. Aí em 83 eu vou para o Pará. Eu já ia ao Pará de vez em quando, mas eu vou e fico mesmo na cidade de Belém, não é? Foi onde eu fiz o curso de pilotagem, no Aeroclube do Pará e tudo. E depois, a partir daí, eu passo a trabalhar dentro de uma empresa, que era uma empresa de táxi aéreo, e já com responsabilidades. Primeiro começou na parte do estoque, o almoxarifado. A aviação é tudo peça importada, então você não tem como mandar avião. Hoje até está mais rápido, Hoje tem que fazer algumas coisas. mas a gente tinha que ter uma prévia daquilo que normalmente utilizava, precisava ter em estoque e tudo. Então, e vou aprendendo com isso, e eu sempre com essa ideia, sempre muito interessado na economia, eu sempre gostei muito de discutir economia, ok? Mesmo antes de ser formado, né? A gente sempre gosta de alguma forma, opinar sobre as coisas. No Brasil eu aprendi que a gente somos 230 milhões de treinadores quando tem Copa do Mundo, né? Quando tem um problema, O treinador não joga, essa pessoa não faz isso. Esse cara. Ô, Tito, eu tenho um tio, abraço, tio João, fantástico, né? Grande empreendedor, trabalhou bastante tempo aí na área da prefeitura. E ele é exatamente isso, Tito. Ele fala assim: porra, esses caras ficam treinando o dia inteiro, os caras são perna de pau. Não conseguem ganhar o jogo, né? Então, assim, o processo em si de crescimento, acho que o ser humano tem muito a ver com uma questão que eu sempre falo e faço questão muito de puxar sempre os nossos colaboradores para isso, o protagonismo individual. Eu me lembro que, por exemplo, tinha greve na Federal, na Universidade Federal, no tempo que eu estava. Ok? Você deve ter passado por algumas outras. Eu também passei, salvo erro, também por 2, que eu estudei de 93 a 97. O que aconteceu? Eu era autodidata. Eu estudava em casa, eu não ia ficar esperando voltar às aulas para tentar rever o conteúdo, toda a matéria. Não, eu estava sempre tentando. Então a vida me ensinou sempre isso. Eu sempre dou uma dica que é sempre assim, vá atrás daquilo que você quer. Vá tentar buscar informação, porque informação, o conhecimento hoje é fator fundamental para tomar a decisão. Então, se eu queria ser um bom aluno de economia, eu tinha que estudar, independentemente de ter o professor A, B ou C, que tive bons mestres, todos inspiradores, de uma certa maneira, mas houve situações que eu disse, não adianta, eu tenho um olhar diferente, eu vou fazer o meu mapa mental aqui, vou escrever aqui as minhas coisas e vou,
Os embates acontecem na vida da gente em muitas situações. Pode ser na escola, pode ser depois no mercado de trabalho. Eu também tenho um detalhe. Quando vou para a escola, entre aspas, para o FMS, eu já estou mais maduro. Quando eu entro lá em 93, portanto, eu já tinha completado, vamos fazer contas aí, 65 a 90, não é? Dava 25, já estava com 28 anos. Então eu já tinha passado por algumas situações na vida, ainda que não sendo formado, mas que me amadureceram por outras situações. Também trouxeram foco, né, Tito? Trouxeram foco, deram talvez outra perspectiva da vida, do que é importante, não é? Porque normalmente a gente com 18, 19, 20 anos vai para a universidade e só quer festa, né? Eu entrei com 17. Não, deixa eu fazer uma pergunta assim. Pode. Tudo que você está falando aqui me está causando assim, um grande questionamento, né? E eu vejo que, agora entendendo um pouquinho da sua história, né? Fantástico, inclusive, né? Você tem várias percepções e vários cenários, por exemplo, assim, tanto do exterior, de Portugal, também ali da África, de várias localizações aqui do Brasil, também veia empreendedora, né? Veia de estudante, veia de acadêmico, empreendeu com sua esposa e hoje você está no Sebrae, né? Como um dos diretores. Então, o que me traz à mente, assim, desses vários cenários que você viveu e você continua vivendo eles, né? O que você consegue visualizar desses cenários, dessas percepções diferentes, que você consegue agregar pro cara lá da ponta, o empresário que tá escutando aqui a gente, né? Depois você fala assim, pô, que nem você falou assim, tem que ser dinâmico, né? Você mesmo, olha só o tanto de coisa que você falou já, dinâmica. O que hoje esse empresário lá da ponta, o cara que, pô, eu tenho um restaurante pequeno, o que eu tenho que entender dessas habilidades que hoje o Tito conseguiria passar para essa pessoa? Vocês considerem importante? Olha, eu começaria por uma coisa que eu acho que é super importante. Se você vai montar um negócio, monta um negócio que você entende. Não adianta montar um negócio que você ainda vai aprender, porque o que é que vai acontecer? As pessoas que você vai contratar, muitas vezes elas não estão suficientemente capacitadas para estar no seu negócio. Então, se você não entender o seu negócio, como é que você vai ensinar elas? Legal. Primeiro, entenda do que você está fazendo. Isso é, assim, essencial. Se você não tem condição de ensinar, você vai correr um sério risco. Você vai depender depois de terceiros, né? Então, seria essa a primeira perspectiva. A outra perspectiva, que eu acho também é muito importante, cara, em qualquer negócio, se planeje, cara. Quem não se planeja, em tudo na vida, não é só. Não consegue, eu diria assim, nem talvez atingir com tanta facilidade aquilo que está se propondo e o custo financeiro, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo bem claro. O cara quer montar um negócio. E a primeira coisa que ele faz, ele vai ali, não vamos citar nomes, numa determinada loja para comprar um determinado equipamento. Ele está pondo aquilo que ele teria talvez como essencial, com o que é o capital de giro, ele está imobilizando. Quando ele poderia, muitas vezes, ter feito esse planejamento. Olha, eu preciso desse equipamento, mas como é que eu consigo financiar esse equipamento? Para eu pagar com a minha... Então, assim, às vezes são pequenas, eu digo que são micro momentos que a gente está com aquela ansiedade. Não, eu vou montar aquele negócio. Eu já vou fazer, que não sei Já o que lá. já vou fazer. E aí você fica naquela situação muito mais difícil depois. Porque aí o banco vai dizer para você, olha, tudo isso que você já investiu com o seu dinheiro, que poderia ser capital de giro, era aquilo que eu poderia investir mais facilmente, porque você tem o cartão do BNDES, tem o próprio FCO do Banco do Brasil, então tem mecanismos que facilitam o investimento através dessa questão. A outra questão, que eu acho que é fundamental, independentemente do tamanho, de ser hoje um MEI que tem apenas um funcionário, cara, é comportamento de liderança. Se você não lidera inspirando, se você não lidera ajudando ele, eu sempre digo, e tem uma frase muito famosa do John Maxwell, que ele diz, o líder, ele tem que caminhar, ele tem que andar com a pessoa e mostrar para a pessoa o que precisa fazer. Porque sem isso, ninguém nasce sabendo.
A gente não vai para a escola, a gente vai para a escola para aprender Sim. comportamento social, não é? Como é que lida com as pessoas, a interação, também outros conteúdos que são importantes, que hoje a gente até pode noutra pauta, a gente discutir a questão da educação, dado o paradigma que está aí, que a gente está Sim, vivendo. sim, sim. Mas então, cara, é fundamental, porque assim, empresa é você estar ali 24 horas. Não é se sacrificar para a empresa, mas é você transpirar. Você estar ali vivenciando. Porque é você que tem a percepção de dizer, opa, não, mas aqui eu tenho que melhorar. E isso aí me remete a uma coisa que hoje é essencial nos negócios, desses meus aprendizados da vida, que algumas vezes eu já tive que implementar, que é inovar. Como é que você... Porque assim, se você andar 40, 50 anos para trás e olhar o modelo de negócio, vamos lá, o bar Balalaica, era um modelo tradicional. Aham. Não tinha aquela percepção que eu tenho hoje, que se eu tiver um bar hoje, eu tenho que ter todo um... Por quê? Hoje o mercado é muito mais disputado, temos muito mais concorrentes. Eu tinha um nicho ali de pessoas cativas que bebiam uísque, que queria aqueles tira-gostos especiais, não é? Cara, mas era um tradicional. Tinha alguém que vinha ao sábado tocar violão lá, entendeu? Violão para animar a galera. Não era um negócio de milhares, mas era um negócio que tinha uma clientela, que se fazia relacionamento, que muitas vezes até, não, alguma coisa... Eu, por exemplo, eu tinha saído de Portugal, eu estava, portanto, no primeiro ano do segundo grau. Estava estudando, até vim fazer férias. E eu precisava de entrar para estudar aqui. Ou pelo menos meu pai queria. Eu não estava muito bem, eu estava com uma ideia muito cativa de dizer, não, vamos tocar o bar, a gente vai ganhar um dinheiro, porque é muito o sonho do português quando imigra. Imigra para ganhar um dinheiro, para fazer um pé de meia, para depois voltar e viver com a família. E na família, se eu te for falar, toda a minha família, tenho uma irmã e um primo do lado do meu pai, que estão no país. Os outros todos estão fora. Uns na Inglaterra, outros na Escócia, outros nos Estados Unidos. Então é assim. Cara, mas aí, o que é que acabou acontecendo nessa natureza dessa vivência? Eu acabei vivenciando e amando o Brasil. Pela maneira de ser do brasileiro, mais divertido. O português é muito carrancudo, muito formal nas coisas, é senhor doutor. Cara, eu sempre fui uma pessoa do bem. E ainda trabalhou em bar, né? Eu lembro que no bar, lá no bar eu ficava lá, portanto, gerenciando, tinha os funcionários, mas eu trabalhava todos os funcionários como fossem que alguém da minha família. Porque a gente hoje vê que muitas vezes o empresário chega lá no Sebrae e diz, pô, eu não estou conseguindo tirar do meu time. Cara, porque você não tem o time na mão. E muitas vezes, para você ter o time na mão, você tem que abrir mão de alguns pressupostos. Inclusive investir nesse time. Primeiro assim, ninguém dá o que não tem. E aí você tem que ter um processo de seleção muito mais efetivo. E é isso que as pessoas erram, né, Tito? Para definir o perfil da pessoa que você precisa para inserir. Esse, digamos que método, na altura eu não tinha. Mas num bar, às vezes o turnover ser grande, coisa e tal, não põe. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje o turnover ser grande é um problema sério, porque você perde um bom funcionário e é muito difícil depois preparar um funcionário com as mesmas habilidades, com as mesmas capacidades que aquele que você tinha. Eu até acho que você tem que entender o funcionário, o colaborador, como alguém que faz parte do time. Ele não é acionista. Cara, mas, sei lá, cria um incentivo para ele, da atividade, de venda, não é? Quando trabalha com venda, para quê? Para ele se sentir parte do negócio, para ele dar efetivamente, o seu sangue pela empresa. Tito, hoje mais cedo eu tava, por obra do destino, tava num empresário, e aí eu fiz algumas perguntas pra ele, a gente lida bastante tecnologia e gestão, né, consultoria, né, e aí eu fiz algumas perguntas, falei assim, fulano, né, não vou citar o nome dele aqui, onde que seu time consegue ver que tá se direcionando pro caminho certo? Ou mesmo você? Eu falei assim, porque você vê os números, eu sei que você tá vendo os números, né, eu falei pra ele, mas e seu time? Porque, o que eu quero dizer com isso? Às vezes eles estão vindo aqui todos os dias
e eles não sabem se tá dando certo, se tá dando errado, eles só estão ali fazendo deles, e você quer gerar mais pertencimento? Como que é isso? Aí ele ficou assim, ele falou, cara, ninguém nunca me disse isso. E aí ele tem vários quadros lá também, que nem a gente aqui, né, Tito? Que eu falei, cara, vamos trabalhar, vamos aos poucos. Eu falei assim, não vamos colocar do nada, não coloca amanhã, pelo amor de Deus, eu falei pra ele, porque às vezes ele... Não, eu falei, cara, se dá certo, ele já coloca amanhã. Vamos começar a trabalhar essa mentalidade pra gente poder também compartilhar com o time os direcionamentos e as metas. O que você acha, né? Então é bem legal. Olha, essa reflexão que você está fazendo, ela é extremamente pertinente e muitas vezes os nossos consultores que trabalham, os nossos colaboradores mesmo, quando visitam os pequenos negócios, que a gente faz algumas ações no Sebrae de visitar um negócio, até para o nosso colaborador sentir o que é que tem um pequeno negócio, porque muitas vezes o cara fica lá no escritório, né? Não, cara, vai lá, atende, o cara começa... Presencial, tem que ir lá. A gente tem aquelas ações que envolvem todo o time, inclusive os estagiários, quando é aqui em Campurano, para estar a campo e coisa e tal. Mas é importante, porque a gente tem no mundo muitas vezes alguns paradigmas que têm que ser superados. O cara que é grande, às vezes tem dificuldade para mostrar determinados números para a coisa, mas hoje, via sistema, ele pode aproveitar alguns números que são essenciais para mostrar ao time, olha, estamos indo bem, olha, precisamos melhorar aqui, precisamos... E isso, muitas vezes, o empresário diz, não, mas eu não posso abrir os números para ele. Ok? Mas tem que entender, e isso é muito linear numa coisa, cara. Se nós não temos eficiência operacional dentro do negócio, se o empresário não está ganhando dinheiro, pô, é pegar uma parte desse dinheiro que ele está ganhando e distribuir entre o time. Porque você vai galvanizar quem está. Hoje as grandes organizações todas fazem isso. Lógico, porque o negócio é mais complexo, mas ele tem que pensar, se ele não quer esse turnover elevado que tem, porque o que acontece? Nós tínhamos um pequeno negócio. Aí o vizinho do lado, se dá mais 50 ou 100 reais, o cara vai para lá. Se o cara não tiver, não, mas ele paga isto, o salário comerciário, mas paga mais, sei lá, 100 reais da assiduidade, mais tanto, entendeu? Aí o cara já vai pensar, pô, vou só por 50. Então, assim, é muito importante. Primeiro, só engaja alguém quando as empresas estão vivenciando o propósito da organização. E tem um líder que compartilha determinadas informações, que direciona caminhos. para que ele diga assim, a gente precisa melhorar aqui, tais e tais produtos, a gente está com dificuldade de vender. O que é que a gente pode... E uma coisa que a gente vê muitas vezes nos pequenos negócios. O dono do negócio, ele não tem muitas vezes a abertura para trazer o time para construir a solução. E a experiência, que você até falou, né, ao longo dessa minha vida, que eu passei a ter enquanto diretor lá no Sebrae, é que não desperdice as vivências de cada uma das pessoas do seu time. Porque por mais estapafúrdia que pode ser, pode levar a uma reflexão de você melhorar alguma forma da atuação dentro da organização. Então, você muitas vezes tem que tomar uma decisão. A decisão final vai ser minha. Mas chama o Arthur, chama o Anders, chama a Flávia, e conversa com eles. Porque diferentes pessoas dando um olhar diferenciado, você vai ter uma complementariedade de toda aquela situação que te permite, então, você assim, não, vamos por esse caminho, por isso, isso e isso. E as pessoas se sentem que partícipes desse processo. Aqui, Tito, na Retem Max, a gente utiliza bastante de métodos, né, metodologias ágeis, né, e tudo mais. E até uma que eu compartilhei recentemente no Instagram, a gente tem tido um resultado muito legal. Gostaria de compartilhar aqui contigo para a gente poder chegar nessas ideias, né? A gente está utilizando do método do Vicente Falcone, né? O método de Kumbuka, método Kumbuka, né? Então, a gente comprou um livro para cada pessoa da nossa equipe, né? Um livro chamado Desculpability. E aí, todas as semanas, uma vez por semana, estamos lendo, cada um lê um capítulo e a gente escolhe ali de uma forma aleatória uma pessoa compartilhar sobre a ideia desse capítulo. O que tem gerado, assim, para a equipe? Tem acontecido situações fantásticas de autorresponsabilidade, de as pessoas falam assim, sonham, né? Eu quero estar no estratégico, eu quero...
Só que, assim, se você não direciona a pessoa e tem um método de aprendizado compartilhado e as pessoas entendendo sobre autogestão, não vai alcançar, É. né? Então, por exemplo, aqui, pô, a gente usa o método Kumbuka. Aqui a gente faz parte de vários treinamentos, inclusive nós, como líderes, damos treinamentos para a equipe. A gente vai ter um treinamento de atendimento ao nosso cliente, que a gente vai dar isso para a equipe, a gente chama psicólogos, a gente chama diversos parceiros. Isso também faz parte de um planejamento estratégico, de aprendizado, né? Olha, eu diria que assim, as organizações que não investem nas pessoas que têm, elas vão emburrecendo, elas vão perdendo o potencial que muitas vezes tem dentro do time ali. E isso vai desmotivando os colaboradores. Então, assim, a gente, por exemplo, no Sebrae, a gente tem um plano de capacitação que vai desde a alta liderança, ok? Aos nossos analistas, aos nossos estagiários. Porque a gente é uma empresa de conhecimento, então se a gente não está sempre preparando e moldando para que está, digamos, que update de tudo o que está acontecendo, a gente acaba perdendo o saber fazer das coisas, né? E isso é muito importante, porque assim, as pequenas organizações, eu já ouvi de empresários dizer, mas eu não vou pagar esse custo para os meus funcionários, porque ele depois da manhã vai embora para outra empresa e eu investi nele. Uhum. Tá Tem aí, muito esse senso. tá aí talvez uma das razões que seja fundamental mudar a forma remuneratória dos nossos empregados. Esse negócio de piso salarial, de tudo, você teria que ter uma política de salário que seja muito mais estimulante e motivadora, que é para ele se capacitar, que é o que a gente chama nas grandes organizações, médias e grandes, que é uma política de carreira, algumas pequenas Plano de até carreira o também. plano de carreira, não é? Que é uma forma de a pessoa e mais, eu sempre digo, gente, eu até tenho o perfil, vamos supor, aqui do Arthur e tal, lá no nosso BI, lá de pessoas e tudo. E eu tenho aqui, dadas as características da pessoa, os elementos, o aspecto emocional, aspecto comportamental, tudo, eu posso direcionar. Mas assim, o mais importante é que eu, enquanto colaborador, assuma o protagonismo de moldar a minha carreira como eu espero. E aí eu negocio com a minha liderança dentro da organização, com o gerente, para o gerente vir conversar comigo, para a gente ver com o diretor, para ver se é possível, para que ele se capacite. Às vezes ele está numa área lá, digamos que meio, trabalhando, vamos supor, com contabilidade, mas ele adora falar com pessoas. Ué, por que esse contador, porque ele está nessa área lá e que tem esse perfil, não pode estar numa área de atendimento para atender os empreendedores que estão com uma dor contábil, que estão com alguma dificuldade, que vai desde uma emissão de nota, a se preparar a documentação para participar de uma licitação, por exemplo. Então, assim, o líder tem que ter essa vivência e estar percebendo sempre onde é que vai colocar a pessoa com maior aptidão e mais conhecimento naquele lugar que vai gerar o quê? Uma maior proposta de valor para o seu cliente final. Fantástico. Então você tem que ir moldando as peças. É um jogo de xadrez às vezes, E é ok? difícil, né, Tito? Assim, É, difícil. cara, exige muita dedicação, muito exercício, muitas vezes de vivência e abertura de você. A gente lá, os três diretores, eu, o Cláudio e a Sandra, e você depois pode falar com eles, tem uma política de sala Estão aberta. convidados aqui a também gravarem com a gente, né, Tito? Exatamente, política de sala aberta. Então, quer dizer, pouco colaborador. E tem outras instâncias, não é? A gente trabalha a jornada de cultura, porque a cultura da organização hoje é essencial. Fantástico. Por quê? No mundo moderno, muitas vezes você tem que se reposicionar. A gente tinha que se reposicionar. Vamos dar o caso da pandemia. Que quando vem 2020, a gente, do dia Tá 5 anos agora. Foi 5 anos, creio que ontem, hoje, por aí, por esses dias. E a gente, uma semana depois, a gente estava todo mundo em casa, em home office, atendendo o cliente. Porque a gente já tinha pivotado uma ideia que é assim, quando tiver alguém doente, que não possa estar, ela pode ficar em home office. O que é que precisa ver do ponto de vista jurídico, legal, para que essa pessoa esteja e a gente
porque a gente tem um acordo com os colaboradores anualmente, que é revisto, não a parte de salário e benefício, mas também das outras situações. Então, isso tem que estar previsto, tem que estar contemplado lá. E a gente, uma semana depois, sobretudo naquele momento que ficou mais a questão da mobilidade urbana afetada, a gente tinha as pessoas podendo dar um direcionamento para o empreendedor que devia. E esse foi o momento mais crítico, né? A gente lembra da gente ir para Bonito logo e fazer depois os planos de biossegurança para os empreendimentos poderem se preparar para a reabertura. Então, se você não tem uma cultura forte, para na hora H, eu sempre digo, é tipo paquete, navio grande. Navio grande é muito mais difícil você movimentar. Então, se você tem todo mundo alinhado e um conjunto que vai desde o Manifesto da Liderança, que vai desde os Guardiões dos Valores, Os guardiões da retenção. os Guardiões da Retenção, não é? Que nos permite o quê com isso? A gente, em determinados contextos, dada a diversidade, dada a necessidade, a gente alocar de forma que o resultado na ponta não caia. O resultado na ponta continua, não apenas em termos de números, que muitas vezes a gente do Sebrae tem uma preocupação, que eu acho que é relevante falar nisso. Não é tanto o número pelo número de mais um atendido, mas é os casos de transformação que vão ocorrendo. A empreendedora que estava desesperada, arrancando os cabelos, já não sabia mais o que fazer porque a conta não fechava e procura o Sebrae. Quando procura o Sebrae, a gente mostra que o negócio dela tem resultado, tem tudo, só que ela precisa de entender que contas de casa não tem nada a ver com as contas do negócio. Tem que fazer a separação. E que muitas vezes ela talvez vai precisar de uma sócia que ajude ela. E ela se transformou num case de sucesso lá em Dourados. Mas como isso, temos outros casos, não é? Que conseguiram dar a volta por cima. Que muitas vezes, eu sempre digo, é você estar no lugar certo, na hora certa e fazer o contato, a conexão com a pessoa certa. E esse é o segredo, né? Que esse é o grande segredo da vida. Quantas vezes você, quando vê uma situação pela dificuldade, diz, putz, está tudo... Mas às vezes você está numa determinada situação e aparece alguém e mostra para você algo que você não estava vendo ainda. E aí você percebe que tem ali uma oportunidade fugaz para você sair do buraco que estava se afundando. E por isso que o papel do Sebrae é tão importante, né, Tito? Tito, a gente está chegando agora no momento do episódio que eu realmente gosto de saber o ouro das pessoas. Eu quero saber o ouro do Tito, né? Mas antes de saber o ouro do Tito, quero aqui agradecer a presença do Sebrae aqui nesse episódio do podcast. Realmente, nós usufruímos bastante do Sebrae, tá, Tito? Inclusive, nós somos consultores do Sebrae, também estamos lá nessa parceria gigantesca com o Living Lab, também com a Leandra. Leandra está convidada para gravar com a gente também. E quero que vocês deixem um like já aqui pra gente, já segue a gente nas redes sociais, siga o Sebrae MS, que é muito importante, no Instagram. Se você estiver escutando no YouTube, já se inscreva no nosso canal. Se caso você esteja escutando no Spotify, você que descer as 5 estrelas pra gente, para vocês descobrirem e destravarem os segredos e o ouro do Tito. Tito, quero saber 3 ouros do Tito, que são manifestos para o pequeno e médio empreendedor, dicas poderosas. Você já deve ter citado várias delas agora durante o episódio, mas eu quero que você consolide elas e passe realmente aqui pra gente, né, o que você considera que é importante, esses 3 ouros. Olha, eu começaria por uma importante que eu penso que é o motivo de alguém montar um negócio, que é assim, qual é a rentabilidade do negócio? Qual é, no final de tudo que a gente está falando aqui, o dinheiro que está ficando no bolso do empresário? É fundamental. Ele não monta um negócio, não trabalha apenas pelo dinheiro. Acho que ele gera um valor social muito grande, né? Gera postos de trabalho, então está empregando pessoas, está movimentando a economia. Mas o negócio, a essência do negócio é você ter acesso aos números constantemente, para você ver como é que está navegando, ver como é que estão as ondas desse mar, desse oceano, que muitas vezes a gente, quando tem uma ideia de negócio, não quer ouvir algumas reflexões e está querendo entrar no oceano vermelho, que é onde é um mercado já mais disputado. Ok? Então, acho que você deve, muitas vezes, pensar, talvez, em nichar um negócio para começar, para ver, para moldar,
para depois você realmente expandir, não é? O cara quer montar aqui, passado... eu tive até um empreendedor aqui que foi lá, não, porque eu vou abrir aqui, vou abrir nas Moreninhas, vou... Só calma, que eu tenho casa que foi nessa desenfreada toda e depois vem me pedir, nossa, por que é que eu não ouvi você? Então, assim, a gente tem que ter muita percepção. Então, quer dizer, acho que é muito importante, assim, negócio tem que ser medido. Você tem que ter uma constante de estar buscando as coisas. Se não está medindo, cuidado. Você pode ter um ralo. Falar ralo para não dar um buraco, né? Um ralo ali que está sugando não apenas sua energia, muitas vezes, porque a pior dor do empresário para mim é quando ele trabalha feito um escravo, entre aspas, e ele não consegue ver o dinheiro. Ele não consegue entender. Porque dependendo do tipo de negócio, ele tem uma parte lá imobilizada no estoque, né? E ele está trabalhando ali e ele nunca consegue... Nossa, mas... E o dinheiro lá no Ó, estoque. vamos supor, trabalhando numa doceria. Mas será que todo o dinheiro está lá, está no chocolate? Aí você vai lá, conta as barras de chocolate. Tá, mas não... Entendeu? Então, assim, é muito difícil você ter um controle efetivo. Sobretudo quando trabalha com questões, por exemplo, você falou a ideia de restaurante. Cara, trabalha coisas fracionadas. É lógico que você, vamos dar o balalaica lá. Eu faço um pernil, dá quantos sanduíches, né? Entendeu? Uma coisa que, poxa, se não deu aquilo, alguma coisa, é um ralo que está acontecendo ali. Ah, tinha mais gordura, foi mais caprichado o sanduíche, né? Então, assim, cara, mensuração constante e permanente daquilo que está fazendo. Porque muitas vezes é nisso que você está perdendo recursos, está deixando de ganhar. Às vezes não é nem a perda em si, é o deixar de ganhar. Uhum. E aí o negócio começa a não... É muito um efeito assim, pô, se eu tô deixando de ganhar, eu começo a ver as coisas mais apertadas, eu já não estou querendo inovar, Já porque já estou com medo, porque tá faltando dinheiro para investir, consigo mexer. entendeu? Então, assim, cara, esse ouro que acho que é mais importante. Se eu estou empreendendo, tem que ter controle absoluto sobre o meu negócio. Eu tenho que saber quanto é que gera, qual é a rentabilidade, onde é que eu posso ver alguns pontos que eu posso melhorar, muitas vezes, a minha gestão diária para melhorar o resultado financeiro. Porque se eu não tiver dinheiro, Não serve para a nada. pessoa não investe mais, a pessoa não vai querer expandir, a pessoa não vai brilhar aos olhos do outro até para ser demandado para ser comprado. Eu sempre digo, o cara lá vai lá, monta uma startup e diz, cara, esse negócio pode ser muito bom, assim, mas se tá bom porque você testou. Agora, vamos ver como é que é no público em geral, não é? Uhum. E a melhor coisa que tem Aham. é o cara arranjar ali um parceiro, montar o time, ter uma boa ideia, a ideia ser validada, mas na sequência o cara ir no mercado e, pô, nossa, o negócio é bom mesmo, tem um monte de gente querendo, inclusive já quer ser sócio. Opa, então parece, tá entendendo? Então, assim, eu acho que é muito essa questão. A outra questão que a vida talvez me ensinou é que a gente tem que ser... Gente, negócio trabalha com gente. Não tem negócio só com máquina. Aham. A não ser o caça-níquel no cassino, mas tem alguém que está cuidando, né? Que está gerenciando o espaço ali e coisa e tal. Então, cara, você está trabalhando com gente. Então, gente tem que ser cuidada com gente. Uhum. Não é um anexo ali, não é um acessório. É uma peça fundamental do seu negócio. Existe o capital humano, né? É o capital humano que faz movimentar o seu negócio, que interage com o seu cliente, porque é a terceiro ouro, cara. Cliente é a razão de ser todos os negócios. Se você não parte do cliente para dentro, para perceber como é que é o perfil do Arthur como consumidor, o que é que ele gosta, como é que ele gosta de ser tratado. Porque às vezes acontecem umas aberrações e quando a gente retrata a experiência do cliente, a jornada, vou dar um exemplo. O cara vai no dentista e serve um cafezinho. Pô, mas eu escovei os dentes em casa antes de ir para o dentista. Então, assim, o cara está tentando ser simpático com a pessoa que está esperando um pouco, mas não é café que tem que dar. Aham. Pode ter fio dental, pode ter... Então, assim,
é um cuidado O muito que a pessoa quer, né? O que o cliente quer? O que é que o cliente? Pensar a dor do cliente. Eu sempre digo, ó, a gente tem que partir da dor do cliente para em cima disso propor uma solução. Para em cima dessa solução a gente depois refinar. Porque cliente, quando você retrata a jornada do cliente, a experiência do cliente, quer dizer, são micromomentos. E você tem de interação com o cliente e não adianta dizer assim, não, perfil do Arthur é assim, todos vão ser Arthur na vida. Não, cada um tem o seu. E hoje, quando você escala negócio, é porque você refinou de tal maneira e tem um volume tão grande de clientes que se adequam dentro daquela proposta que você concebeu, não é? Por exemplo, nós no Sebrae concebemos algumas personas, não é? Na jornada do cliente, Legal. para tentar moldar, muitas vezes, soluções de acordo com o perfil e direcionar, porque qualquer empresa hoje tem muito aquela questão dos leads, não é? Hoje, para cair lá no funil, para depois você trabalhar aquela clientela de uma maneira. Mas mesmo nesse trabalho, e é muito importante isso, você tem que agrupar as pessoas de acordo com algumas características que você percebeu ali do comportamento, o que é que ela interagiu, o que é que ela baixou, qual é a dor que ela está tendo. E muitas vezes, sim, no mundo empresarial acontece isso. Ele diz que não está conseguindo pagar as contas, mas o problema até não é falta de dinheiro, ok? Às vezes ele tem a questão de ter em casa, as contas de casa estão dentro do negócio, ele não está percebendo. Parar, né? Separar, fazer uma planilha básica. Olha, eu vou tirar um prolabore de Milão para já para começar, depois um mês após o outro eu começar a ter E aquela percepção, começou a ganhar dinheiro, já quer trocar de carro, já quer fazer isso. Cara, negócio é gestão. Palavrinha-chave, é o maior ouro que eu digo para os nossos gerentes. É gestão diária. E gestão que tem no tripé essencial pessoas. Porque você, numa equipe, pode ter um conjunto de projetos, pode ter um conjunto de ações vinculadas a esses projetos, mas você não está em todos os projetos à frente. Você está liderando uma equipe, cada um tem. Então, você tem que inspirar, tem que, olha, não, talvez dê para fazer assim, ó, conversa com fulano que tem aquele projeto com um público muito mais, talvez, similar. Então, assim, é você fazer essa gestão. E realmente ir moldando ali. Então, acho que eu trabalhei aí 3 questões que acho que são essenciais. Negócio, né, pessoas e gestão. Porque, no fundo, tudo isso é gestão. Isso é gestão. E quando a gente pensa em negócio, a gente tem que pensar na essência do seu negócio, ok? Que é isso que vai fazer com que você inspire as pessoas, que é isso que você vai engajar as pessoas, que é isso que vai fazer com que você consiga atrair e reter clientes. Fantástico. Cara, lá atrás, era quando você começou a falar, eu me lembro do churn, que o cara entrava lá e o cara dizia, não, pô, tomar que o cara baixou o meu software, eu utilizo muitas vezes, que aí vai fidelizar, entendeu? E aí o cara entrava 1, 2, 3 vezes, não era bem porque aquilo, o cara era as pernas. Hoje, cara, é muito mais do que isso. Quanto custa você trazer para a sua base um cliente? Nossa, é caro pra caramba. E a pessoa, muitas vezes, tem uma base lá com clientes que basta se fazer, e tem hoje até firmas que fazem isso, você refinar aquela base, limpar, atualizar, e não interage com essa base. Tem um potencial ali de gerar negócios, porque assim, eu sempre digo que a melhor experiência que a gente pode proporcionar ao cliente é quando o cliente chega com o Arthur, chega com o André e diz assim, olha, eu fui lá, cara, 10, sensacional. Porque muitas vezes acontece nessa questão, você vai num determinado empreendimento e até o dono vai lá e te aborda e tudo, mas você fica naquela, pô, mas vou dizer que está ruim. Aí você começa, o estacionamento, e tem que ter essa abertura e tem que saber também dizer, porque às vezes numa fala dessas, você, cara, o cara... Pelos ouros. entendeu? Então assim, cara, olha, talvez melhorar aqui, pô, comida tá bom, mas... Então, assim, essa gestão é muito importante. E aí você sabe que o ser humano tem, cada um com a sua bagagem, com o seu conhecimento, com a sua maturidade, tem muitas formas. Tem aquele que vai lá
não gostou, não fala para ninguém e minha mãe nunca mais vai lá. Ou vai lá, não gostou, não teve alguma coisa, e ele sai queimando logo. Ele não dá nem assim, pô, mas será que foi naquele dia que eu fui? Eu sempre quando eu às vezes eu digo: "Ué, já comemos", eu me lembro com a minha família, eu dizer assim: "Já comi melhor aqui", mas, pode não acontecer, mudou o cozinheiro, eu já trabalho com as outras variáveis, porque eu já estive do outro lado do Você já balcão, esteve lá, né? entendeste? Mas às vezes o consumidor comum, ele já nossa, não co então assim, é muito importante essa interação, as pessoas saber ouvir. Já que e acho que não comentei isso, mas acho que vou deixar isso aqui, saber ouvir, a gente se conectar com o interlocutor, seja numa situação com o dono do restaurante, para falar para ele: "Olha, eu não tenho experiência disso aqui, mas eu achei que poderia ser assim, assim, assim", porque aí, opa, se esse dono do restaurante ou se de qualquer empreendimento tiver uma percepção e dizer: "Opa, será que não tem ali? Deixa eu conversar com alguém aqui de dentro aqui, alguém que já teve um outro empreendimento, tenha talvez um pouco mais, isso depende muito, né. Às vezes o cara acabou de montar um negócio, às vezes o cara tem 5 anos, mas sempre deu certo, por que que ele vai mudar? Só que o cara que está chegando ali, interagindo, está vindo com um olhar diferente. Tá renovando, né? Tá renovando. E isso é que molda. Quem não inova, vai ficando para trás. Sim. Se você está numa organização e, por exemplo, lá o Living Leve, mesmo a nossa área de inovação que atende as micro e pequenas empresas, assim, tentar sempre buscar as tendências que estão aí. Para quê? Porque a empresa que inova, ela está sempre na linha de frente. Sim. Ela é como aquele carro que está na frente, não tem poeira para ele. Sim. E isso hoje é essencial para qualquer negócio. Você vê que os negócios estão se moldando a uma realidade hoje que eu não sou perito, teve aqui o Kenneth, que provavelmente falou com muito maior, que é a inteligência artificial, Com certeza. que é algo fundamental para ser pôr a serviço. Não é que vai acabar com o trabalho do ser humano. Não, Vai potencializar muitas vezes e vai verdade. aumentar a produtividade, exatamente. Tito, eu quero, do fundo da minha alma e existência, agradecer a sua presença, de ter realmente vindo aqui conhecer o nosso espaço, o nosso escritório, né? Ele é pequeno, mas com muito coração, que a gente sempre fala isso, né? E a gente está ao lado do Sebrae, o que vocês quiserem, estamos à disposição, somos proclamadores de vocês, inclusive fazemos parte do Living, do Ali também, e entre várias outras formas estamos à disposição para poder ajudar vocês, e isso é realmente de coração. Quero que você deixe aqui as redes sociais, caso você queira, né? LinkedIn, né? Instagram, né? E deixar essa disposição, volta para mim e a gente encerra aqui o episódio. Olha, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, dizer que o Sebrae está aí para ajudar, para apoiar quem quer empreender ou quem já está no mercado e quer melhorar o seu negócio. Então, assim, a trajetória de vida a gente só se faz caminhando. E o Sebrae está lá para caminhar junto, para ajudar esse empreendedor a fazer esse caminho em conjunto. Cara, eu me encontro no Instagram, é Tito M Estanqueiro, ok? Será um prazer interagir, alguma outra questão queiram saber. Eu sempre digo assim, enquanto a gente está numa organização, a gente deve responder por ela 24 horas. Eu posso não responder de imediato, mas eu vou lá e vou responder a pessoa, ok? E no LinkedIn também é Tito MSB Estanqueiro, ok? Se não me falha agora a memória, mas é assim, é muito fácil. O mais fácil é assim. Se você está em Campo Grande, procura o Sebrae, a gente está lá, a gente vai achar um horário, vai receber a pessoa, vai tentar ajudar a pessoa, seja na área que a gente fala de inovação, que tem o Living Leve, que tem muitas vezes mais essa pegada jovem de estar pensando negócios fora da caixa. Eu acho que é muito importante, porque isso proporciona o quê? Muitas vezes algum salto de competitividade, que a gente é um pequeno negócio que está surgindo ali, que às vezes pode estar entrando numa pequena ou até média, se não uma grande indústria, que pode gerar uma proposta de valor muito grande. E dizer assim, sobre a maneira assim, que empreendedorismo é você acreditar que você pode transformar o mundo onde você se insere. Não é só para abrir negócio. Às vezes é na comunidade que você
vive, na igreja que você frequenta. E isso é fundamental, porque eu, como você, Arthur, como qualquer um que nos escuta aí, sabe perfeitamente do que se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer a minha parte por você. E nesse mundo que a gente quer que seja um mundo melhor para os nossos filhos e netos, nós temos que plantar as boas sementes para transformar esse mundo. E o Brasil é esse país fantástico, tem tudo para ser essa nação que todos amam e todos querem cada vez mais robusta, mais forte, com uma economia como é hoje o nosso Mato Grosso do Sul. Tito, você é o português mais brasileiro que eu já conheci. E isso realmente é uma gratidão imensa, né? Ter diversas pessoas aqui que passam e passaram na trajetória aqui do podcast, cada vez a gente se renovando. E essa terceira temporada realmente é muito transformadora. Muito obrigado, Tito, novamente. Você, ouvinte que ficou até esse momento aqui, quero convidar você a escutar os nossos episódios anteriores, que tem muito conteúdo, tem mais de 60 episódios já, e realmente você começar a seguir a gente para acompanhar os posteriores, que realmente a gente vai trazer muita inovação aqui para o Brasil e contamos com você. Até a próxima.